paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 3, que vai falar sobre a instituição mais importante criada por Deus, a família. Quando um casal se une em matrimônio, eles se tornam uma só carne diante de Deus, dando início assim a uma nova família, a chamada família tradicional, homem e mulher, né? O próprio Deus, o justo juiz, foi quem oficializou esse primeiro casamento ao criar a Eva e entregar ela por esposa ao Adão, né? Nós vamos ler apenas os versículos de 1 ao 6, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, cometendo assim o primeiro pecado, né? Não o primeiro pecado da história, mas da história da humanidade, né? O primeiro pecado de toda a história se deu nas regiões celestiais, né? Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus, ali foi o primeiro pecado da história, o pecado da soberba, o pecado da rebelião, né? Esse pecado no Éden, então, foi o primeiro da história da humanidade, né? O primeiro a ser cometido por um ser humano, que foi a desobediência. É nesse sentido também que Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Por um ser humano, o ser humano Eva pecou primeiro, né? Apesar de Adão ter recebido diretamente a ordem de Deus, Eva também pecou porque ela também conhecia o que Deus disse, né? Acredito que terceirizado através de Adão, já que o texto não mostra Deus dando a ordem diretamente a Eva, né? Tanto que Deus não vai requerer primeiro de Eva, mas do Adão. Deus deixou bem claro para ele, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás, né? Só que uma ordem, ainda que terceirizada, né? Quando desobedecida, também caracteriza pecado, né? Tanto Eva quanto Adão desobedeceram, comeram do fruto proibido, e a sentença das consequências viria ainda nesse capítulo, né? E aqui cabe um ensino para nós, irmãos. Tudo que ouvirmos de terceiros, né? Uma pregação da palavra de Deus, seja de um pregador, de um professor da IBD ou do próprio pastor, temos que conferir nas escrituras, né? Diretamente da boca de Deus, para que não fique dúvida se realmente tem base bíblica, né? Quando algum herege tentar distorcer o que aprendemos, né? A igreja de Bereia fazia isso. Eles conferiam nas escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era bíblico, né? E olha que era o apóstolo Paulo, né? Bom, bateu a dúvida em Eva, se a serpente estava certa ou Adão, e ao invés de dar satisfação ao seu marido, Eva decidiu comer do fruto proibido, né? E, por sinal, essa é a causa de muitos conflitos e problemas no lar, né? A insubmissão da esposa ao marido e a falta de amor por parte do marido de tratar a mulher como vaso mais frágil, como Adão fez com a Eva, né? Ao jogar sobre ela a responsabilidade. Claro que ainda não estava escrito Efésios capítulo 5 e 6, que são os textos que falam sobre isso, mas são princípios que valem para todo o tempo e em todos os lugares, né? A submissão da mulher ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo, e o amor do marido para com a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, com todos os seus defeitos, né?
Outro ponto importante também, irmãos, é quando o texto diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, né? Na verdade era o diabo, né? Ou Lúcifer, quem estava encarnado e agindo através da serpente. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz isso. A serpente é um animal, né? E animal não pensa, não raciocina. E o diabo, né, ou Lúcifer, ele foi criado por Deus cheio de sabedoria. E ele é quem estava agindo através da serpente. E o bicho é astuto mesmo, né? Primeiro ele faz uma pergunta para Eva, né? É assim que Deus disse? A fim de identificar o nível de conhecimento da Eva, né? Para então ele saber como vai agir, já que ele não é onisciente, né? Esse atributo só Deus tem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo age dessa forma hoje também, né? Se alguém não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, o diabo não vai perder tempo distorcendo a palavra. Ele simplesmente lança suas heresias mais bizarras, né? Falando que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus se casou com Maria Madalena, e o leigo logo acredita, né? Agora, se ele vê que a pessoa conhece um pouco da palavra de Deus, então ele vai distorcer, né? Falar uma verdade misturada com uma mentira a fim de confundir aquele que apenas lê a Bíblia, né? Conhece o que está escrito, mas não reflete nisso, não medita em oração, na direção do Espírito Santo. Porque, irmãos, não basta a gente apenas ler as Escrituras, né? É meditar nela, dia e noite, em todo o tempo, né? Para se ter uma interpretação correta do que está escrito, né? Irmãos, olha a astúcia do diabo. Deus sabe que vocês serão como ele, sabendo o bem e o mal. E isso foi verdade, né? Porque Deus vai dizer isso mesmo, né? Quando eles comeram do fruto. Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Só que em seguida o diabo misturou a mentira que Eva não morreria, né? Juntamente com essa verdade, e conseguiu enganar ela, né? Ou seja, até mesmo o pai da mentira, né? Que foi como João classificou o diabo, até mesmo o pai da mentira fala algumas verdades de vez em quando, se preciso for, né? Para poder enganar as pessoas. Daí a importância, irmãos, de crescermos a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Não só conhecer, mas prosseguir em conhecer ao nosso Deus, que se revela na sua palavra, né? Nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E uma das armas espirituais que Deus nos deu é a espada do Espírito, né? Na sua palavra. Irmãos, notem também que nos versículos 9 e 11, Deus deu uma oportunidade para o Adão se retratar, né? Ou se arrepender, confessar e alcançar a misericórdia, porque em Provérbios 29 e 13 diz isso, né? Que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ao comer do fruto, os olhos, né, a noção, o discernimento entre o certo e o errado que havia no homem quando ele recebeu o Espírito, o fôlego de vida, esse discernimento que o homem tinha, ele foi aberto, né? E ele percebeu que era errado andar nu, vindo assim a tentar se esconder de Deus, né? E de Deus ninguém se esconde, né? O salmista diz isso, né? Que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. O escritor aos Hebreus também vai dizer, né, que nada está em oculto aos olhos daquele a quem havemos de tratar. Só que Deus faz duas perguntas para o Adão: onde estás, né? Depois ele pergunta novamente: comeste do fruto que ordenei para você não comer? Por que que Deus perguntou se ele é onisciente, é onipresente, né? Justamente para que Adão reconhecesse o seu erro. Irmãos, Deus está sempre nos dando a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, né? Foi assim com Ananias e Safira, foi assim com Caim, foi assim com uma profetisa com o espírito de Jezabel, está lá no livro de Apocalipse, né? Em uma das cartas ali às igrejas. É assim comigo, com você também que está me ouvindo, e foi assim com Adão. Mas o Adão não reconheceu o seu erro, preferiu jogar a culpa na Eva e no próprio Deus, né? Vê se pode, até no próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste por companheira, né? Ela me deu do fruto e eu comi. E o resultado foi que todos sofreram as consequências, né?
Adão, Eva e até a serpente, que deu lugar para o diabo entrar, né? Adão sentiria cansaço com o trabalho, Eva teria dores de parto. Até então ela não teria a dor de parto, né? Porque a dor de parto, ou a dor, necessariamente falando, né? Ela vem em razão do pecado, né? E até então eles não tinham pecado. E a serpente comeria pó, rastejando sobre o ventre, né? Além do diabo, que teria a cabeça esmagada por Cristo na cruz e será lançado eternamente num lago que arde com fogo e enxofre, né? Então, meus irmãos, engana-se aquele que pensa que o diabo está no inferno com um garfo tridente, espetando as pessoas que morrem sem salvação, né? Ele está ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Pedro diz isso. E disfarçado de anjo de luz, né? De algo bom. Mas o seu propósito mesmo é matar, roubar e destruir, né? Irmãos, o inferno, de acordo com Lucas capítulo 16, versículos 19 e 31, depois vocês conferem na sua Bíblia, é provisoriamente o lugar para onde vão os mortos sem salvação até o julgamento final diante do trono branco, né? Quando todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo definitivamente, por toda a eternidade. Fato é que o diabo agiu de dentro de uma serpente para enganar a Eva, né? Irmãos, o diabo age de duas formas, né? De dentro para fora, através da chamada possessão, como fez com a serpente e com Judas Iscariotes também, né? A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. E de fora para dentro, né? Através da opressão, como fez com Pedro, né, ao proferir que Jesus não seria crucificado, né, sendo assim repreendido pelo Senhor. Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Então, meus irmãos, o diabo ele não está, nunca esteve e jamais estará no inferno, né? No passado ele estava enganando Eva, perturbando Jó. No presente ele está então ao nosso derredor. E no futuro ele será lançado no lago de fogo, né? Que é pior que o inferno, já que até o inferno será lançado lá. Talvez alguém questione, né? Ah, irmão, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não está falando do diabo aí? Não, eu acredito que não, irmãos. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a sua igreja, ele está se referindo à porta que conduz ao inferno, né? A porta larga, chamada pecado, né? Essa porta não prevalecerá contra a igreja fiel, né? Os irmãos sabem que existe a porta larga e a porta estreita, né? A porta estreita é Cristo, né? Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. E a porta larga é a porta escancarada para o pecado, né? É essa porta que leva para o inferno, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Também quando Deus diz para o diabo, que agora estava encarnado no rei de uma cidade chamada Tiro, serás lançado no inferno, Deus disse isso, né? No contexto imediato, no contexto ali no próprio versículo, ele explica, né, que esse inferno é representado pelo mais profundo abismo, né, que o diabo será lançado por 1000 anos, né, porque inferno representa todo tipo de lugar de sofrimento, né. Enfim, fica a lição para nós. A partir desse pecado de Adão e Eva, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né. Só que quando pecarmos, não devemos jogar a culpa em ninguém, né? Cada um é responsável por seus atos, a alma que pecar, essa morrerá, né? Devemos sim reconhecer o nosso erro, confessar, se arrepender e alcançar misericórdia. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Concluímos assim o estudo desse capítulo 3 de Gênesis e no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 4, se Deus assim nos permitir. Conto com vocês e até lá.